Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um super comparativo que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Depois do nosso vídeo de agenda, agora é hora de você conferir esse grande embate entre essas concorrentes aqui. Desse lado, pessoal, a gente tem a Fiat Toro, uma das picapes mais vendidas no mercado brasileiro. Só que aqui é a versão Ultra, a topo de linha, a mais completa com motorização diesel. E ela confronta agora a sua verdadeira concorrente no mercado brasileiro, porque até então a Fiat Toro na versão topo de linha não tinha concorrente. Com a chegada da Ford Maverick, essa passou a ser a concorrente direta. A Ford Maverick, que vocês já viram aqui no nosso canal, ela chega ao mercado brasileiro em versão única, a Lariat FX4. Só que aqui, pessoal, a motorização é gasolina. Em comum, as duas picapes são turboalimentadas e também possuem um sistema de tração integral sob demanda. E nesse vídeo, vocês vão conhecer todos os detalhes que a gente prometeu lá no nosso vídeo de agenda. Ou seja, tem muita coisa legal para vocês conferirem agora. Olhando aqui as duas picapes pelo lado, a gente tem duas coisas que tem que levar em consideração. A questão do tamanho e também detalhes de construção. Falando primeiro de tamanho, tem muita gente dizendo que a Ford Maverick inaugura um novo segmento de picapes no mercado brasileiro. E isso definitivamente não é verdade. Por quê? Nós temos vários segmentos de picapes, começando pelas picapes compactas, derivadas de automóvel. Vou dar dois exemplos. Temos aí a Fiat Strada, líder de vendas, e até mesmo a Volkswagen Saveiro. Temos as picapes médias, que como característica principal, cabine construída sobre chassi. Na Ford, um bom exemplo é a Ranger, mas tem também a Hilux, tem a L200, tem a Amarok, tem várias outras. Aí nós temos as picapes full size, as picapes grandes. Bons exemplos são a Ram 1500 e Ram 2500. Ambas são picapes grandes. E essas daqui? São picapes intermediárias. Primeiro porque elas não têm a construção de cabine sobre chassi, é uma construção monobloco. E elas derivam de construção de SUVs que, digamos assim, são médios. Por quê? Quando a gente pega aqui a Ford Maverick, ela vem derivada aí da plataforma do Bronco. Quando a gente pega aqui a Fiat Toro, é a mesma plataforma que a gente já conhece aí, por exemplo, de Renegade, Compass e Commander. É bem verdade que a Maverick é um pouquinho mais comprida que a Fiat Toro. Olha só, ela tem 5,9 metros de comprimento, enquanto a Fiat Toro tem 4,94 metros. O entre-eixos também é maior na Maverick. Ele tem 3,7 metros contra 2,99 metros. Só que a gente não pode esquecer que uma plataforma, ela pode ter comprimentos diferentes. Afinal de contas, aqui na Fiat Toro, essa plataforma é a do Commander, que também é de um veículo mais comprido, mas não deixa de ser uma plataforma intermediária. E a gente consegue ver isso em outros números, como por exemplo, largura. Aqui elas são quase iguais. A Maverick tem 1,84 m e a Fiat Toro tem 1,84 m também. E olha só, a altura, a Maverick tem 1,73 m e a Fiat Toro tem 1,73 m. Moral da história, são sim picapes intermediárias de um mesmo segmento, ainda que a Maverick seja um pouquinho mais comprida. Além do tamanho, a gente tem que considerar aqueles números extremamente importantes para o uso dessas picapes no fora de estrada. Eles são importantes para ver que tipo de obstáculo que elas vão conseguir superar. E aí nós temos ângulo de entrada, ângulo de saída, ângulo de transposição e altura em relação ao solo. Nesse caso, todos os números da Fiat Toro superam a Ford Maverick. Mas vamos lá. Ângulo de entrada, ângulo máximo que um carro consegue acessar o obstáculo sem bater ou raspar. Na Fiat Toro, 25,1 graus. Na Ford Maverick, 20,6. Ângulo de saída, a mesma coisa, só que na parte traseira, né? O ângulo máximo que a picape consegue sair sem bater ou raspar. A Fiat Toro são 28,6 graus e a Ford Maverick 21,2. Tem também um ângulo central, aquele para transpor ali um bico de morro. Na Fiat Toro ele é de 21 graus e na Ford Maverick ele é de 18,1 graus. E tem também a altura em relação ao solo. Na Fiat Toro são 23,3 centímetros e na Ford Maverick 21,8. Moral da história, por esses números aqui
fica bastante claro que a vocação no fora de estrada leve vai ser melhor na Fiat Toro do que na Ford Maverick. E tem mais detalhe construtivo importante, como por exemplo, freios e suspensões. Vamos começar pelas suspensões. Ambas as picapes aqui na frente têm suspensão totalmente independente do tipo McPherson. E na parte traseira, as duas também têm suspensões totalmente independentes, do tipo Multilink. Aí elas são equivalentes. Mas quando a gente vai no freio, a gente começa a notar a diferença. Por quê? Ambas contam com freios a disco na dianteira. Entretanto, a Toro tem tambor na traseira e a Maverick tem disco na traseira. Isso já é uma dica que vocês já vão entender o acerto por conta de performance na hora que a gente for olhar a motorização. E quando vamos para as rodas e pneus? Olha que curiosidade. As duas picapes vêm com rodas em liga leve, escurecidas, pintadas em preto brilhante, aro 17 polegadas. E medida de pneus? Ambas possuem 225 de largura, perfil 65. Só que não é tudo igual. Apesar das duas terem aí o mesmo fornecedor de pneu, tem uma pequena diferença. Aqui na picape da Ford é um pneu todo terreno. Só que quando a gente olha na picape da Fiat, também é um pneu todo terreno. Porém, aqui ele tem um desenho muito mais voltado para aquela utilização de fora de estrada. Você vê aqui um pneu com ranhuras mais pronunciadas, enquanto o pneu da Maverick segue mais aquela linha de asfalto. Isso também a gente vai entender na hora que chegar na motorização. Aqui na frente, grandes diferenças, começando pela iluminação. Na Fiat Toro, olha só, o conjunto é totalmente iluminado em LED, tudo é LED. Então você tem aqui na parte superior assinatura de lanterna e também luz de rodagem diurna, e o pisca também está nessa peça aqui que muda de cor. Aí você tem farol alto e farol baixo iluminados em LED e até mesmo o farol auxiliar ali embaixo também em LED. Quando a gente vem na Maverick, a solução é parecida, mas não igual. Nessa parte superior, a gente tem assinatura de lanterna e a luz de rodagem diurna, farol alto e farol baixo em LED, e a luz de pisca é tipo incandescente. E como vocês perceberam, a Maverick não possui os faróis auxiliares. Entretanto, ela tem uma luz aqui do lado, que é uma luz de posição. É muito comum nos carros norte-americanos, né? Ela serve para sinalizar principalmente para o carro que está ao seu lado. Quando você vai se aproximar de um carro, ele ainda não tem você no campo visual do espelho retrovisor, essa luz ajuda a indicar a posição. Mas quando a gente olha no geral, eu vou dizer, a solução da Fiat Toro é melhor. Outro ponto em favor da Fiat Toro são os 4 sensores de estacionamento dianteiros, que fazem conjunto com os sensores traseiros. Eu estou destacando isso porque a Ford Maverick não oferece nenhum sensor de estacionamento, apenas câmera de ré. E se o assunto é utilidade, aí a Maverick leva vantagem, porque ela tem 2 ganchos aqui na dianteira, fixos e expostos. Então se você tiver que puxar um outro carro ou até mesmo rebocar a Maverick, fica muito fácil acessar esses ganchos. A Toro até tem a possibilidade de colocar um gancho. Você monta aqui nessa posição, que é aquele gancho rosqueável. Não é tão prático assim, mas você consegue montar. De toda forma, a praticidade na Maverick é maior. E falando de motorização, melhor, eu vou estender para powertrain, todo o conjunto de propulsão. Existem algumas similaridades, apesar de grandes diferenças. Quais são essas similaridades? As duas contam com motor 2.0 litros e as duas têm motor turboalimentado. Os motores estão acoplados a transmissões automáticas e as duas também têm um sistema de tração integral sob demanda, ou seja, você tem tração prioritariamente nas rodas dianteiras, acoplando o eixo traseiro quando é necessário. Essas são as semelhanças, mas tem muita diferença. E a principal diferença é o tipo de combustível. Aqui na Fiat Toro é diesel, enquanto na Ford Maverick é gasolina. Mas vamos voltar aqui para a Toro. Afinal de contas, é um motor consagrado no mercado brasileiro. Além de estar aí nas versões diesel da Toro, você também encontra ele, por exemplo, no Jeep Compass. Até mesmo no Jeep Commander você tem esse motor, inclusive com um pouquinho mais de torque, conhecido aí por TD 380. E ele também já equipou aí as antigas versões diesel do Jeep Renegade, ou seja, é um motor consolidado aí no mercado brasileiro. Conhecido aí por Multijet 2, esse motor aqui produz potência máxima de 170 cavalos, obtidos aí a 3.750 rotações por minuto. O torque é generoso, são 350 Nm, não por acaso que lá no Jeep Compass ele é conhecido por TD
350, menção ao torque máximo, que equivale a 35,7 kgfm, e esse torque é obtido a apenas 1.750 rotações por minuto. Agora olha só, eu disse para vocês que as duas picapes têm câmbio automático, só que aqui na Fiat Toro é um câmbio automático de 9 marchas. Quando a gente vem aqui no Ford Maverick, também temos um motor bastante consagrado. Não é uma novidade, afinal de contas, esse motor que está aqui na Maverick é o mesmo que a gente já viu, por exemplo, no Bronco Sport, mas vai mais longe, porque o Ford Fusion também usou esse motor. E vocês se lembram da época que a Ford era dona da Jaguar Land Rover? Isso mesmo, olha só, esse motor aqui já esteve em modelos como, por exemplo, o Evoque da Land Rover ou até mesmo outros modelos da Jaguar. Então também temos aqui um motor consolidado. Então é um 2.0 gasolina turbo com injeção direta, que aqui na Maverick produz potência máxima de 253 cavalos, obtidos aí a 5.500 rotações por minuto. E o torque máximo é interessante, 38,7 kgfm a 3.000 rotações por minuto. Só que o detalhe, aqui a transmissão é automática, entretanto ela tem uma marcha menos que a Toro, porque aqui a transmissão é de 8 marchas. Agora, o que esses números de motorização podem nos dizer? Bom, em favor da Fiat Toro, existe o fato do torque máximo ser atingido com rotação menor e também ela ter uma marcha a mais. Isso pode ajudar a Fiat Toro. Mas olha só, a gente tem que olhar para aqueles dois numerinhos mágicos, o peso potência e o peso torque. E fica assim. Quando a gente olha para o peso potência, aqui na Fiat Toro são 11,4 quilos para cada cavalo. E na Ford Maverick, 6,9 quilos para cada cavalo. Então a gente tem uma relação peso-potência muito mais favorável na Ford Maverick. E o peso-torque? Na Fiat Toro são 54,1 quilos para cada quilograma-força-metro. E na Ford Maverick são 45,1 quilos para cada quilograma-força-metro. Então, a gente consegue ver aqui que por peso-potência e peso-torque, a Ford Maverick vai melhor. E olha só, quando a gente pega os números oficiais aqui dessas picapes, 0 a 100 da Ford Maverick é de 7,2 segundos, enquanto que o da Fiat Toro fica em 11,9. Nitidamente uma vantagem para a Ford Maverick, só que tem um pulo do gato aqui, porque a Ford Maverick tem um limitador de velocidade máxima, que nas fichas diz 175, enquanto a Fiat Toro não tem limitador, ela vai a quase 195 km por hora, mas a gente vai testar tudo isso na prática. Aqui atrás temos diferenças ainda maiores. Falando de iluminação, as picapes não são tão arrojadas. Por quê? LED aqui na Toro somente na iluminação de lanterna. Luz de freio, luz de pisca e luz de ré continuam sendo incandescentes. E quando a gente vem aqui na picape da Ford, olha, 100% do conjunto iluminado com lâmpada incandescente. Faltou modernidade, e aí eu digo nas duas picapes. Em matéria de assistência, as duas têm câmera de ré, porém somente a Toro tem sensor de estacionamento traseiro. Os mais atentos vão notar que as duas picapes vêm de fábrica com engates traseiros. Mas vamos explicar isso. Aqui na Fiat Toro, esse é um equipamento que vem de série na versão Ultra. Porém, se você olhar outras versões da Toro, você não vai encontrar esse equipamento. Por quê? Porque, na verdade, ele é um acessório Mopar que pode ser instalado nas outras. E como um acessório Mopar, ele já vem completo aqui, ou seja, ele é um engate de cabeça removível. A cabeça dele, nessa picape aqui, está guardada naquele espaço que existe sob o banco do passageiro dianteiro. Aliás, um compartimento bem interessante ali. Aqui na Fiat Toro, a capacidade de reboque máxima é de 400 kg. Quando a gente vem na Ford Maverick, todas as Ford Maverick sempre vêm com essa preparação de engate, até porque só existe uma versão da Maverick no mercado brasileiro. Entretanto, é a preparação, porque a cabeça do engate você tem que comprar como um acessório na concessionária e a Ford não informou para a gente o preço desse equipamento. De toda forma, a capacidade de reboque aqui na Maverick é de 499 kg, ou seja, praticamente 100 kg a mais no reboque. Acesso à caçamba, vamos começar aqui pela Maverick. É aquele sistema tradicional de tampa, que você abre e ele desce. Só que olha, não tem sistema de contramola, então a tampa aqui é relativamente pesada na abertura. Agora,
Eu vou chamar a atenção de vocês porque eu vou fechar aqui a tampa da caçamba e vou trancar a picape. Olha só, está desabilitada a maçaneta e no momento que você destranca a picape, aí ele faz a abertura. Agora tem outro detalhe, né? Se você trancar, por exemplo, aqui a caçamba pela chave e precisar abrir a tampa, você ainda tem a possibilidade de usar esse miolo de chave que fica aqui dentro da chave normal de telecomando. Ou seja, a Ford pensou numa maneira de trancar e destrancar automaticamente a caçamba, assim como acontece com as portas. Capacidade de carga. Pois bem, essa caçamba aqui da Ford Maverick tem uma capacidade volumétrica de 943 litros, né? Até essa linha aqui da caçamba. E a capacidade de carga, essa não impressiona muito. São apenas 617 quilos. Para uma picape intermediária, definitivamente não é um número grande. Mas como vocês estão vendo aqui, a picape já vem aqui com o protetor de caçamba, inclusive ali na tampa. Nós temos aqui 8 ganchos de amarração, 4 na parte inferior e mais 4 na parte superior. E tem um diferencial aqui, que é o Flex Bed. São compartimentos adicionais na parte traseira da picape que você consegue guardar pequenas ferramentas e outros objetos, o que acaba sendo bastante prático. Quando a gente chega aqui na Fiat Toro é bem diferente. A abertura da tampa aqui é dividida em duas partes. Então você abre de lado. A tampa é bastante leve, muito fácil de ser operada. E aí não tem aquele desconforto de abertura. E aqui na Fiat Toro Ultra nós temos essa tampa rígida que funciona como uma espécie de porta-malas. Mas a abertura também é bem simples. Inclusive, essa tampa aqui pode ser removida. Não é um processo tão fácil, mas também não é tão difícil assim. Você precisa soltar ali as duas molas a gás com uma chave de fenda e depois levantar a tampa até ali a vertical. Aí você consegue remover a tampa e deixar aí, por exemplo, na sua garagem ou na sua casa. A capacidade volumétrica aqui da caçamba da Toro é de 937 litros, tá? Mas a capacidade de carga é bem maior do que a Maverick. Aqui são 1.010 quilos. A versão Ultra vem equipada com esta bolsa aqui, chamada de Cargo Bag. Essa bolsa tem zippers para você poder fazer acesso à parte interna dela e ela está aqui para proteger coisas que não possam ficar expostas a poeira ou outros tipos de sujeira e ainda umidade. Pessoal, quando a gente fez a matéria, que a gente comparou a Toro Ultra na oportunidade com a Ranger Black, que tinha aí uma proposta parecida, a gente mostrou que esse compartimento não é estanque e é justamente por isso que esse Cargo Bag está aqui. Na versão Ultra ele é série, mas ele pode ser comprado como acessório para qualquer outra Toro. E aqui os pontos de ancoragem na Toro são os seguintes, são 6 pontos de ancoragem na parte superior da caçamba, inclusive onde está fixado aí o Cargo Bag através das cintas. O banco traseiro também é importante, e olha só, vou começar aqui pela Fiat Toro. Para isso eu ajustei o banco de forma confortável para mim. O critério é o seguinte, o mais para baixo possível e a coluna de direção o mais para frente possível. E aí o ajuste confortável. Nessa situação, a gente percebe que eu não tenho muito espaço aqui do joelho em relação ao banco. Ainda que a gente tenha aqui 2,98 m no entre-eixos, em picape essa medida não interfere tanto no espaço interno, porque depende muito de como é posicionada a caçamba. Então a gente falta espaço aqui entre o meu joelho e o banco, está praticamente encostado. Movimentação de pés, eu vou atribuir apenas como regular. O que mais que a gente tem aqui atrás? Na porta existe espaço para você colocar ou uma lata, ou uma garrafa, ou outros objetos. As duas coisas juntas não vai, você tem que escolher o que você vai guardar ali. A gente ainda tem aqui alça de segurança no teto, ganchinho para pendurar cabide e luz de leitura individual aí dos dois lados. A gente também vê aqui, ó, porta-revista ou porta-jornal atrás dos dois bancos. Tem mais. Aqui no centro, descansa-braço escamoteável, que tem mais 2 porta-latas e até mesmo um porta-objetos. É bem pequeno, mas tem. Eu também vou destacar a saída aqui, ó, da parte do meio do carro. Não tem saída de ar-condicionado, mas tem uma posição aqui que é bastante útil para você, por exemplo, colocar um smartphone. E aí fica bastante fácil ligar ou na porta USB para você carregar diretamente, ou uma porta 12 volts com um conversor. Mas eu já vou dizer para vocês que em matéria de conforto aqui atrás, não é aquela coisa mais confortável. Dá para levar adultos? Dá, mas não é a situação, digamos assim, que você vai encontrar em matéria de excelência de conforto.
E aqui no banco traseiro da Ford Maverick, como é que é? Olha, usando o mesmo ajuste do banco do motorista, pessoal, a gente consegue ver que existe um pouco mais de espaço aqui. Eu diria aproximadamente 4 dedos fechados do meu joelho ao encosto do banco. A movimentação de pés é nitidamente maior, então a gente tem mais conforto. Até mesmo o desenho do banco, a forma como você senta, é mais confortável. A gente vê várias outras coisas, como por exemplo, a porta é bem diferente. A própria forma de você puxar a maçaneta aqui, você vê que ela é uma maçaneta não contínua. E o motivo disso é porque aqui existem vários porta-objetos. Esse primeiro aqui você consegue colocar uma garrafa, por isso que ela é assim, né? Para caber a garrafa. Você ainda vai ter ali um porta-latas ou um porta-garrafa menor e espaço para guardar mais coisas. Efetivamente, aqui a porta é muito mais funcional. Temos alça de segurança no teto e temos também aqui o ganchinho para você pendurar um cabide. Entretanto, não tem luz de leitura individual, que a gente viu isso na Tora. Tem também aqui, por exemplo, o porta-revista ou o porta-jornal. Tem o descansa-braços escamoteável com mais 2 porta-latas. E aqui no console, você encontra aqui uma porta USB ou uma porta do padrão USB-C para carregamento de dispositivos. Mas não tem aquele compartimento para você colocar o seu smartphone. O que tem aqui atrás é uma luz aqui em LED, só que essa luz ilumina o banco inteiro, não é individual. De toda forma, ainda que existam coisas na Toro que sejam melhores do que aqui, no geral eu vou dizer para vocês, os recursos que a gente encontra aqui, o conforto aqui atrás na Maverick é melhor. Aqui no banco do motorista a gente pode destacar algumas coisas, olha só. Aqui na frente a porta tem uma parte dela forrada em couro acolchoado, né? Essa região onde você apoia o braço e é um pouco da lateral, o resto é tudo plástico. Você tem espaço para guardar uma garrafa ou lata e espaço adicional para guardar outras coisas, mas não é tão grande aí o espaço útil, por assim dizer. Também vou destacar esse pequeno porta-objeto que a gente tem aqui ao lado do volante, bastante útil, por exemplo, para você colocar aqui uma carteira ou outros objetos menores. Volante aqui você conta com ajuste manual de profundidade e também de altura. Banco do motorista forrado em couro, a gente tem também os ajustes elétricos, inclusive você tem aqui o ajuste lombar, que você pode subir e descer o ajuste lombar. Você tem aqui distância, inclinação do assento, altura de todo o conjunto e até mesmo encosto, tudo elétrico, mas você não tem posições de memória. Ou seja, a gente consegue ver os itens principais aqui na Toro Ultra. Como é que é o espaço do motorista? Eu já vou destacar para vocês que a ergonomia, a posição que o motorista senta é um pouco mais confortável aqui na Ford Maverick. Eu também vejo um cuidado maior com a qualidade do acabamento aqui, isso é indiscutível. Quando a gente vai para a porta, nesta região aqui também temos couro com material acolchoado, o resto é plástico. A gente também vê um acabamento um pouquinho mais caprichado. O espaço de porta é nitidamente maior do que na Fiat Toro, então aqui você também consegue colocar garrafa, tem espaço adicional para lata ou até mesmo copo, você ainda tem espaço para guardar outros objetos e dentro da porta tem ainda espaço adicional, então dá para você, por exemplo, esconder uma carteira ou outros objetos pequenos dentro da porta. Então a gente vê muito maior versatilidade aqui no conjunto. O banco da Maverick também tem ajuste elétrico, então a gente tem aqui ó, a distância, a altura e a inclinação do encosto. A gente não tem aquela inclinação do assento que a gente viu na Fiat Toro. Temos aqui também o ajuste do lombar, porém só para frente ou para trás, ele não sobe e desce. Então, em matéria de ajustes elétricos, o banco da Fiat Toro Ultra é mais completo. O volante aqui também tem ajuste de profundidade e ajuste de altura. Então, o que a gente consegue ver é que existem algumas coisas aqui na Maverick que são melhores e lá na Fiat Toro tem alguns recursos que não estão presentes aqui, mas considerando tudo que eu estou vendo aqui, novamente eu vou dar uma pequena vantagem para a Ford Maverick. Organização interna começando aqui pela Fiat Toro. Descansa-braço com porta-objetos, 2 porta-latas aqui entre os bancos, esse porta-objeto que serve para você colocar a chave ou até mesmo um smartphone. Se o seu equipamento for compatível com o carregador de celular por indução, você pode colocar ele aqui nessa posição que já tem ali o carregador. E ainda, eu vou destacar mais esse porta-objeto sob o banco dianteiro, que aqui no caso está justamente a cabeça removível do engate. De toda forma ainda sobra espaço para você guardar mais algumas coisas. Então a gente consegue dizer assim, temos uma organização aqui dentro razoável.
Quando a gente vem aqui para a Ford Maverick, a gente encontra um interior bem mais organizado e versátil em matéria de porta-objetos. Começando aqui pelo descansa-braço, que ele é maior, e a gente também tem um compartimento bem grande. Pessoal, eu consigo colocar pelo menos 3 garrafas dessa aqui nesse compartimento. Ele é bem grande. Também temos mais um outro porta-objetos aqui na frente, um outro pequenininho aqui que, por exemplo, você pode colocar um controle remoto, até mesmo a chave do carro nesse porta-objetos. Tem mais 2 porta-latas ou porta-garrafas aqui. E aqui na frente do seletor de câmbio, você tem mais outros espaços. Então, olha só. Você consegue colocar aqui uma carteira aqui na parte de trás. Você tem um que eu acho bem interessante, que você consegue colocar o celular de pé. Ele mantém ele um pouquinho inclinado. Então, se você tiver que ter alguma informação sendo exibida na tela do celular, você consegue ver. E tem mais um outro do lado, que você consegue colocar aqui o smartphone deitado. Então, como vocês conseguem ver, pessoal, tem espaço para acomodar muito bem as coisas. E ainda tem porta-objetos aqui do lado da central multimídia. Por exemplo, você pode colocar a chave do carro ou até mesmo um controle remoto. Ou ainda este outro, que é um pouquinho mais fundo atrás da tela da central multimídia. Então, em matéria de porta-objetos, não dá para reclamar. Agora, tem algumas coisas aqui que são diferentes da Fiat Toro. Por exemplo, não tem carregador de celular por indução. Uma coisa que acaba fazendo falta para alguns clientes. Entretanto, temos aqui freio de estacionamento com acionamento elétrico, temos aquela função auto hold, que quando você para o carro, ele aciona o freio, você tira o pé do pedal de freio, ele mantém o carro parado até que você acelere novamente. Então você tem aqui a função que você configura. Além disso, você tem o botão de controle de tração, seleção dos modos de condução, o botão para ligar e desligar aqui o start-stop, que é aquela questão de quando você para o carro, momentaneamente ele desliga o motor para aquelas paradas rápidas e religa quando você sai, e o controle de descida de rampa. Tá tudo aqui organizado e a alavanca de câmbio não é uma alavanca, né? É um botão rotativo que a gente já viu aí em outros carros da Ford, até mesmo em carros de categoria premium. Então, em matéria de organização e porta-objetos, a Ford Maverick vai muito melhor, apenas mesmo não ter o carregador de celular por indução. Outro diferencial é a possibilidade de você abrir aqui a janelinha que fica no meio do vidro traseiro. Então você tem um botão aqui muito parecido com esses que você aciona o vidro, e aí você consegue abrir e fechar aqui pela posição do motorista ou passageiro da frente. Isso certamente ajuda na ventilação quando o ar está desligado e os vidros estão abertos. Exclusividade aqui na Ford Maverick é o compartimento que existe aqui sob o banco traseiro. Olha só, você levanta o banco, ele fica inclusive parado para você poder acessar. São 73 litros a mais de capacidade. E ele é feito num material que é resistente tanto à sujeira quanto à umidade. Então você pode guardar aqui embaixo, por exemplo, latas de refrigerante ou de outras bebidas, ou até mesmo objetos mais sujos, que depois você consegue limpar facilmente. E essa é uma versatilidade que você só encontra no mercado brasileiro na Ford Maverick. Falando de central multimídia, eu vou começar aqui pela Fiat Toro, que aliás tem uma central bastante moderna. Para começar, ela tem uma tela vertical de 10 polegadas. E essa central é bem equipada com vários recursos. Essa tela inicial aí, você consegue, por exemplo, personalizar ela, colocar as informações que são mais relevantes para você. Eu já tenho GPS, informação de áudio, posso colocar ali, por exemplo, computador de bordo, informação da climatização ou até atalhos adicionais. Tenho também aqui um menu dedicado para conexão de telefone. Você pode ter mais que um telefone conectado, inclusive essa central suporta 2 celulares simultaneamente. Como é que é isso? Um conectado no Viva Voz e outro conectado para streaming de áudio, que acaba sendo interessante. Você também tem aqui um menu para configurações do veículo. E aí você tem diversas configurações diferentes. Você tem aqui, por exemplo, segurança de assistência, que você consegue controlar o freio de emergência autônomo ou até mesmo o sistema de permanência de faixa. Você faz os ajustes de como você quer isso aqui. Outro detalhe que eu vou destacar aqui para vocês é o assunto em relação ao Connect Me, que você tem aqui a opção de geolocalização. Por quê? Se você não quiser que alguém tenha informação da localização do carro através do aplicativo, você consegue vir aqui e desligar essa informação. Porém, ao você fazer isso, quem está com o aplicativo sabe que você desligou. Entretanto, se o carro for roubado, eventualmente um ladrão chegou com mão armada, te roubou e levou o carro, mesmo com essa geolocalização desligada,
a central da Fiat consegue localizar o carro e fazer o bloqueio do carro. Então essa geolocalização é apenas para o usuário ter uma privacidade de localização em relação a quem está usando o aplicativo. Você também tem a possibilidade de atualizar o software da central multimídia, conectando ela a uma rede Wi-Fi para fazer aí a descarga dos novos aplicativos da central quando ela recebe a atualização. Temos aqui um outro menu que mostra todos os apps que você tem na central. Aliás, são esses apps que você pode configurar naquela tela inicial. Tem aqui também a possibilidade de você usar a internet embarcada da central multimídia para distribuir para outros equipamentos aqui dentro por Wi-Fi. Esse é um serviço que tem que ser contratado, mas a central tem essa possibilidade. E como vocês estão vendo aqui, existem vários apps que você consegue configurar. Temos aqui também a função de mídia. No caso, eu estou usando uma conexão para o Bluetooth, mas se você quiser usar conexão para o cabo, né? Você tem duas opções, USB normal e USB-C, e aí você também pode usar o Android Auto e Apple CarPlay por cabo ou sem fio. Então isso é um detalhe interessante da central, que ela tem aí as opções para você poder escolher. E o ar-condicionado também pode ser controlado diretamente pela tela da central multimídia. Então você tem aqui a temperatura do motorista, você pode ter uma temperatura diferente para o passageiro, as funções de velocidade do ar, e se você quiser também, existem botões físicos do ar-condicionado, né? Então você tem aqui, ó, botão da recirculação, que você pode utilizar aqui, os botões de desembaçamento, de temperatura que você pode controlar, desligar e ligar o ar-condicionado por aqui, ou seja, você tem a opção dos botões físicos também, que acabam sendo aí uma alternativa para quem não gosta de usar tanto tela de central multimídia. Duas dicas adicionais aqui, pessoal, que é assim, você tem a opção de desligar a tela da central. Então isso aqui não desliga a função da central, né? Ele desliga a tela. Então se você está escutando música, alguma coisa, você vai apertar aqui Screen Off, ele vai desligar a tela da central, mas todas as funções continuarão funcionando. Agora, se você estiver escutando música, quer efetivamente desligar a central, você tem esse botão que você aperta, aí sim, você desliga as funções da central multimídia. Aí, evidentemente o ar-condicionado continua funcionando, porque ele apenas é replicado na tela da central multimídia. Então você tem funções diferentes, um para desligar a tela, outro para desligar a central. E uma última dica bastante importante é que como essa central ela funciona com um sistema operacional parecido ao de um tablet, eventualmente ela pode apresentar travamentos, tá? Isso acontece em qualquer dispositivo que tem aí, digamos assim, muitos aplicativos e recursos. O que você faz? Existe uma espécie de hard reset, que é você apertar aqui o botão de ligar e segurar por alguns instantes. O que ele vai fazer? Ele vai dar um reset na central, não para deixá-la na condição de fábrica, mas para reinicializar todos os aplicativos, e isso geralmente resolve, digamos assim, 90% dos travamentos que você pode ter aí na central multimídia da Fiat. Temos que destacar também os recursos de navegação dessa central, porque ela vem com o GPS embarcado na memória, inclusive mapa fornecido aí pela TomTom, mapa bastante preciso e com várias atualizações, inclusive online. E olha só, a gente tem vários modos de visão, você pode ver que ele aproveita a tela inteira de exibição, indicações aqui com todas as instruções ativadas, somente alertas, ou outras configurações para procurar endereço, pontos favoritos e tudo mais. É um GPS que eu digo para vocês bastante funcional e muito completo. Agora tem gente que prefere usar o do próprio smartphone, aí é bem simples. Vocês estão vendo que eu já tenho o dispositivo conectado para o Bluetooth. Se eu quiser usar o Android Auto, basta eu apertar aqui esse botão. Alguns equipamentos têm que estar desbloqueados para você conseguir fazer a conexão. Ele já habilitou aí o Android Auto sem fio. Então, quando eu venho aqui na função de Android Auto, olha só, eu tenho aqui o Maps, ou se eu quiser, por exemplo, eu posso trocar aqui para o Waze. Se eu quiser voltar no GPS do carro, eu também consigo. Só apertar aqui a função do GPS do carro, ou seja, você consegue usar o mapa que for melhor aí da sua preferência. E como vocês viram, é bem simples de fazer a alternância e essa central aí tem muitos recursos, de modo que ela é bem eficiente. A central multimídia da Ford Maverick é bem mais simples que a da Fiat Toro. Para começar, ela tem uma tela menor e segue aquele padrão horizontal. Eu já vou destacar para vocês, pessoal, que essa central multimídia, que é a Sync 2.5 da Ford, não traz GPS embarcado. Então, se você quiser usar o GPS aqui, obrigatoriamente você vai ter que usar Android Auto ou Apple CarPlay com cabo. Não existe conexão sem cabo.
Aqui nós estamos vendo a tela principal aí do SYNC. Você tem um menu direto para conexão de áudio, no caso aqui eu estou usando um celular conectado por Bluetooth. Um menu para as informações do telefone. Aqui aplicativos que quando você usa o Android Auto é aqui que ele vai aparecer. E um menu de configuração geral aí da central multimídia. Eu vou destacar aqui a função de assistência de emergência, que quando você ativa, acontece alguma coisa com o carro, ele disca automaticamente aí, por exemplo, para 193, os bombeiros, para uma situação de emergência. Então isso aqui é um recurso legal que a gente vê nessa central. Também temos aqui a informação do Ford Pass, só que aqui eu vou fazer uma observação, porque aqui ó, configurações de conectividade, você tem ali conectividade do veículo, localização e dados veículo e controle remoto. Se eu vier aqui desligar essas funções, então eu posso desligar essa função, eu posso desligar também a função de localização e dados do veículo. Quando eu faço isso, pessoal, toda aquela parte de conectividade que você tinha com o smartphone você perdeu. E detalhe, se alguém que roubou o carro fizer isso também, a Ford não consegue mais localizar o carro. Então, quem tem o controle disso aqui dentro do automóvel inviabiliza qualquer tipo de conectividade com o veículo. Por um lado é legal, porque o dono do carro tem privacidade total em relação ao carro. Por outro lado, você acaba tendo aí a questão da segurança um pouco fragilizada. Aí é uma questão de preferência de cada um. Então, aqui pela central multimídia, você, digamos assim, inviabiliza toda a parte de conectividade, aí você pode configurar o que você quer ou não ativado, como vocês estão vendo eu fazer aqui. Bom, o que mais que a gente tem aqui? A parte de ajuste de som, tem aquelas partes de ajustes gerais aí, onde você consegue fazer algumas configurações a respeito da própria central multimídia, o uso de informações. E aqui a gente pode até mostrar para você o ajuste da luz ambiente. A gente já viu carros da Ford que você consegue trocar a cor. Aqui não. Aqui você só tem mais iluminado ou menos iluminado na luz ambiente. E alguns ajustes de veículo, como a câmera de ré ou até mesmo o código do teclado da porta, que quando você insere o código original que vem com o carro, se você quiser, você pode, por exemplo, trocar o código, fazer um código diferente, né? Ou seja, a gente consegue ver aqui um conjunto efetivamente mais simples do que aquele que a gente vê na Fiat Toro. O ar-condicionado aqui na Ford Maverick é digital e automático de dupla zona. Uma coisa interessante que ele tem é a possibilidade de, mesmo operando em modo automático, você tem 3 níveis da intensidade da ventilação. Então você tem aqui um nível com o ventilador mais baixo, mais alto ou médio, mas ainda assim ele vai manter a temperatura automaticamente. Caso você queira, você também tem temperatura diferente para motorista e passageiro. Essas informações são exibidas na tela da central multimídia, mas o controle do sistema de ar-condicionado você faz diretamente por essas teclas que ficam aqui embaixo. Ela não é possível você controlar pela tela da central multimídia. Antes da gente dirigir, falar um pouquinho aqui do painel. Começando pela Fiat Toro, aqui nós temos uma tela completamente gráfica. Inclusive, todas as Fiat Toros de todas as versões trazem esse painel. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o conta-giros, velocímetro digital, você tem vários modos de visão. Esse que é o indicador de economia e esse é um modo mais sutil. Aí você tem aqui computador de bordo A, computador de bordo B, você pode acrescentar outras telas de computador de bordo, você tem esse desde o abastecimento e esse aqui que mostra o histórico de consumo acumulado. Você também tem informações do veículo, como assistência de condução e até mesmo a indicação de pressão dos pneus. Outros recursos que você encontra aqui, se você quiser programar um alerta de velocidade, você consegue fazer isso, mostrando aqui qual é a velocidade que você quer, desligar o airbag do passageiro caso tenha uma cadeirinha de criança, e você ainda consegue fazer configurações dessa tela, até mesmo da iluminação. Então, como a gente consegue ver aqui, nós temos um painel bastante fácil de ser utilizado e com muitas funções. Vamos lá para a nossa manobra, engatando aqui a ré. Pessoal, temos câmera de ré, inclusive com linha de guia dinâmica. E você também tem aqui a opção de ligar ou desligar os sensores de estacionamento. Você está vendo, ele já está acusando aí o sensor de estacionamento. Mas vamos fazer aqui a nossa manobra. A linha de guia ajuda bastante para você saber o caminho que você está fazendo. E essa parte central tracejada, quando você tem engate, que é o caso dessa picape aqui,
se você tiver que engatar uma carretinha, a linha de guia vai funcionar muito bem para você eventualmente fazer a mira na carretinha e fazer o engate. E como vocês conseguem ver, ó, funciona muito bem. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada para ver como é que as suspensões e isolamento acústico se comportam. Vamos lá, primeiro suspensão. Digo para vocês, pessoal, já não é de hoje, que a Fiat Toro tem uma suspensão bastante confortável, melhor do que qualquer outra picape aí no mercado brasileiro e comparável a de vários automóveis, né? O isolamento acústico é razoável, não tem nada assim de excepcional. Agora aqui vamos para o teste lombada, 30 por hora, vamos ver como é que a picape sai aqui. Acertando a velocidade, primeira lombada, passou fácil, não indicou fragilidade, não bateu, não raspou nem nada. Vamos ver agora a segunda lombada. 30 por hora. Também passou. Senti um pouquinho mais de trabalho da suspensão. Essa segunda lombada é um pouquinho mais difícil, mas também não bateu e nem raspou. Piso desnivelado e a terceira lombada. Vamos ver aqui o conforto. A gente já sabe que o conforto aqui vai muito bem. Terceira lombada 30 por hora. Também passou fácil, sem bater ou raspar. A gente vê um conforto muito grande na Fiat Toro nesse piso desnivelado. E a quarta e última lombada. Também passou sem bater ou raspar. Ou seja, é uma prova onde a Fiat Toro historicamente tira de letra. Infelizmente, a gente não vai poder fazer aqui a nossa manobra de fim de rua, como vocês estão vendo. Acabaram deixando carros estacionados aí, o que impede a gente de fazer a manobra. Hora da gente dirigir a Ford Maverick, mas antes, vamos dar uma olhada aqui no painel. Aqui a gente já tem um conceito mais tradicional, né? Com ponteiros e tela gráfica ao centro. Lado esquerdo, contagiros com ponteiro, lado direito, indicador de velocidade. No centro, a tela gráfica. E o que a gente encontra aqui? Temos o computador de bordo com consumo médio. Temos aqui o computador de bordo com funções modo 1 e modo 2, indicador de pressão individual dos pneus, indicador de tração inteligente do carro, as informações de off-road, que é a inclinação lateral, longitudinal e até mesmo o ângulo de esterçamento aqui do volante. E aí nós temos, além disso, quando a gente aperta aqui o botãozinho voltar, menu, você consegue ter ainda a informação de áudio do telefone e mais algumas configurações do veículo. Até mesmo o controle de oscilação de reboque está ali, há algumas assistências para o motorista, que é a frenagem de emergência, configurações do veículo, como por exemplo limpador de para-brisa, configuração da chave inteligente, ou seja, tem funções legais aqui, mas como a gente está vendo, é um painel mais simplificado quando a gente compara em relação à Fiat Toro. Vamos manobrar aqui a Maverick. Aqui tem uma coisa legal, né? Porque não tem a alavanca tradicional de câmbio, né? Então é um botão rotativo, que acaba sendo mais bonito aqui, né? Freio de estacionamento elétrico, câmera de ré. E olha, pessoal, também temos linha de guia dinâmica aqui com aquele tracejado para você encontrar aí o centro para fazer um engate de uma carretinha. Aqui você tem um modo de zoom da câmera, né? Então acaba ajudando. Mas uma coisa que não agrada muito, aliás, duas. O volante é um pouquinho mais pesado que na Toro, você tem que fazer um pouco mais de força para virar o volante, e não tem sensor de estacionamento, né? Um carro desse nível sem sensor de estacionamento, eu acho que é uma falha que poderia ser repensada. De toda forma, a câmera de ré é boa, só que você tem que ficar prestando atenção nela, né? Porque sem sensor de estacionamento, descuidou, a chance de acontecer uma batidinha é grande. Agora era da verdade, porque se existe uma picape que tem condições técnicas de ser melhor do que a Toro em matéria de conforto, é justamente a Ford Maverick. Então vamos fazer aqui o nosso teste de tachão e de lombada, para ver se efetivamente essa é uma concorrente que consegue superar a Fiat Toro. Vamos primeiro aí para o nosso teste de tachão, vamos lá? Vamos alinhar a picape aqui com os tachões e vamos ver como é que ela sai. Bom, pessoal, o que eu posso dizer é o seguinte, é confortável, é mais confortável que as picapes médias,
mas a suspensão me pareceu um pouquinho mais dura do que a Fiat Toro, tá? Pelo menos nesse teste, a Fiat Toro ainda consegue ser um pouquinho mais suave, ainda que o isolamento acústico aqui seja melhor. Agora vamos para o teste de lombada. Vamos acertar aqui a velocidade em 30 km por hora. Vamos lá, primeira lombada. Já raspou na primeira lombada. Não chegou a bater, mas eu senti raspar efetivamente. Eu vou até diminuir um pouco a velocidade aqui na segunda lombada, porque ela é um pouco mais difícil, ó. 27 por hora. Raspou de novo. Bom, no que diz respeito a conforto, não conseguiu superar a Fiat Toro, mas superou em isolamento acústico. E lombada efetivamente não é melhor. Mas agora vamos ver o piso desnivelado, vamos ver como é que ela se comporta aqui. Aqui o padrão de conforto consegue ser melhor do que a Toro. Vamos ver na terceira lombada, raspou também. Se o piso tiver um desnível um pouco menor do que os tachões, aí o padrão de conforto da Maverick é superior. Mas como a gente viu, ó, a última lombada raspou nas 4 lombadas. Então nesse ponto a gente viu que a Maverick não vai muito bem no que diz respeito a lombadas. Hora da gente pegar a estrada primeiro aqui com a Fiat Toro. Vamos ver como é que é o comportamento. E eu já vou destacar um negócio para vocês. Como a gente tem aqui um carro com motorização diesel, evidentemente que você escuta um pouco mais do barulho do motor dentro do carro e ele também tem um pouquinho mais de aspereza ao rodar, né? Isso é decorrente do diesel, não tem o que mudar. Agora, a gente pode dizer que esse câmbio automático de 9 marchas conversa muito bem com esse motor diesel, então a gente fica com uma rotação sempre bem baixa. E isso acaba ajudando a ter um pouco mais de conforto, ainda que fique bastante nítida a aspereza aí da motorização diesel. Isso vai acontecer em qualquer carro a diesel. Mas na Toro é amenizado, né? Por conta do câmbio de 9 marchas e até mesmo para efeitos de isolamento acústico do motor em relação à cabine, eu vou dizer que é bom. E velocidade em função de rotação, pessoal, olha só. Vou até mesmo utilizar aqui o limitador de velocidade que o carro tem. Pronto, setei aqui 120 km por hora. Vamos acelerar até a picape chegar na velocidade correta dos 120. E vamos colocar aqui em 9ª marcha, usando aqui o pedal shift que a gente tem, até o comando aqui do câmbio. E olha só, tem um giro baixo. Dá para dizer ali que seria em torno de 1.800 rotações por minuto em 9ª marcha. E a retomada de 60 para 120, sempre o mesmo trecho de estrada que a gente faz, ar-condicionado ligado, vamos acertar aqui a velocidade em 60 e vamos pisar tudo, ó. 60 pisando tudo. Tá demorando um pouquinho para retomar a velocidade. 90 agora. 100. 110. E 120. Bom, não foi assim uma performance tão impressionante, né? Agora vamos ver aqui o nosso teste de alerta de colisão frontal. Para isso a gente tem um caminhão aí à nossa frente. Vamos acelerar de forma um pouquinho mais perigosa em relação ao caminhão. Vamos ver se ele avisa. Vamos lá, se aproximando. Como vocês podem ver, o alerta é bem marcante e já pré-condiciona os freios. A gente também tem aqui o sistema de aviso de saída de faixa com permanência. Para isso, além da tela de assistência à condução que a gente tem aqui na frente, tem um botão aqui para você acionar o dispositivo. Quando você aciona, ele coloca o carrinho verde, que significa que ele está lendo as faixas de rolamento. E aí, a hora que eu forço o carro para fora da faixa, olha o que acontece. Ele atua sobre o volante para trazer o carro para o centro da faixa. Mas se você ficar muito tempo sem colocar a mão no volante, como vocês perceberam, ele dá esse alerta para que o motorista assuma novamente a condução, ou seja, é só para uma distração e não para dirigir sem as mãos. Hora da gente pegar a estrada aqui com a Ford Maverick. Bom, já de cara, eu vou dizer que a suavidade ao rodar é muito maior aqui, né? Então aqui nós temos um motor a gasolina, vibra muito menos, você escuta muito menos ruído aqui dentro. E vou dizer que o carro ainda também é mais suave nessas baixas rotações. A gente percebe que se na Toro o giro já ficava baixo, aqui
Maverick ele fica mais baixo ainda. Então é mais agradável dirigir no semi-urbano ou até mesmo no urbano a Ford Maverick. E a velocidade em função de rotação, olha só, 120 km por hora, estamos efetivamente em 8ª marcha. Você vê que aqui o giro fica em 2.000 rotações por minuto. É um pouquinho mais alto do que a Toro. Entretanto, você nota que o carro vibra muito menos e tem muito menos barulho também. E a nossa retomada de 60 para 120. Então vamos ao mesmo ponto da estrada, ar-condicionado ligado, 60 por hora aí, pisando tudo. Aqui a gente consegue ver mais disposição da Ford Maverick, bem mais disposição, né? E já chegamos a 120. Não há dúvida nenhuma que o desempenho aqui é melhor. Aqui na Ford Maverick também temos o aviso de colisão frontal com o pré-condicionamento dos freios. Vamos testar aqui. Temos um caminhão na nossa frente, vamos acelerar. Como vocês viram, ele também dá o alerta, pré-condiciona os freios, mas não é um alerta tão marcante quanto na Fiat Toro. De toda forma, temos o dispositivo de segurança. Bora para o nosso teste de aceleração de 0 a 100, primeiro aqui com a Toro Diesel. Pessoal, não temos nenhum modo de condução especial aqui. É basicamente colocar no drive e fazer aqui a nossa largadinha estolada de 0 a 100. Então vamos lá. Primeiro estolar a picape e sair. Aqui ela até que sai bem quente, né? Sai um pouco mais animada. Agora ela perde um pouco aqui de fôlego. Vamos ver se vai conseguir fazer o 0 a 100. E ó, chegamos aqui no fim da nossa reta, não conseguimos fazer o 0 a 100 no espaço que a gente tem. Vez da Ford Maverick aqui no 0 a 100, pessoal. Também não temos um modo esporte para ser utilizado, apesar dela ter modos de condução, mas não tem um específico para esporte. Então, ar-condicionado ligado, mesma situação. Vamos estolar aqui o carro e sair. É outra coisa, né? É bem diferente o rendimento aqui dessa picape. E olha, conseguimos aí um 0 a 100 de 8,26. E aí, na hora do consumo, como é que fica? Pois bem, pegamos aqui as duas picapes e fizemos um trecho com as duas juntas, mesma condição de dirigibilidade, na rodovia com ar-condicionado ligado. A gente rodou aí aproximadamente 25 km durante aproximadamente 20 minutos, o que deu uma velocidade média de 70 km por hora. E as médias foram as seguintes. A Ford Maverick nessa situação conseguiu 12,8 km por litro de gasolina, enquanto a Fiat Toro na mesma situação conseguiu 14,8 km por litro de diesel. Como a gente sabe, existe uma diferença do preço da gasolina para o diesel. O diesel normalmente é mais barato e aqui na nossa região está em torno de R$1 mais barato por litro. Então a gente considerou aí também o preço médio da gasolina e o preço médio do diesel aqui no interior do estado de São Paulo. E o que a gente conseguiu foi, o custo por quilômetro rodado na Ford Maverick em combustível é de 48 centavos. Já na Fiat Toro é de apenas 36 centavos, ou seja, rodar com a Maverick na mesma condição de uso chega a ser 25% mais caro. Então, mais uma vez, vantagem aqui para a Fiat Toro. Capacidade de imersão, outro dado importante, que é a capacidade que as picapes têm de atravessar áreas alagadas sem risco mecânico para elas. Na Ford, o número informado foi de 450 milímetros ou 45 centímetros. Na Fiat, o número demorou um pouquinho para chegar, mas chegou. A Fiat informou para a gente 480 milímetros ou 48 centímetros, ou seja, 3 centímetros a mais do que na picape da Ford. Entretanto, a Fiat colocou uma observação bem clara, que essa capacidade de 480 milímetros é para você atravessar as áreas alagadas com no máximo 8 km por hora de velocidade máxima. Por quê? Para não formar onda. Acima dessa velocidade, esse número não é garantido. De toda forma, o que a gente consegue ver aqui é que a Fiat Toro consegue passar em 3 centímetros a mais de água. Abrindo um pouco mais aqui o tema da conectividade, pessoal, a gente não pode esquecer que essas duas picapes aqui, você consegue interagir com elas através de aplicativos instalados no seu smartphone de qualquer lugar do mundo.
Isso não deve ser novidade para vocês, porque se vocês estão acompanhando o canal, viram que a gente já fez matéria tanto do Ford Pass, como também do Fiat Connect Me, mostrando como esses dois sistemas funcionam. Aqui eu vou colocar de forma resumida quais são as diferenças entre eles. Afinal de contas, itens básicos como trancar e destrancar, partida remota, localização do veículo e nível do tanque de combustível, os dois aplicativos oferecem. Então, onde estão as diferenças? Começando pela Ford, é possível você ter uma partida agendada. Como é que é isso? Vamos supor que no dia seguinte você vai sair para alguma reunião. E aí o seu carro está na área externa. Ou está muito frio ou está muito quente. Então você pode agendar uma partida, por exemplo, para as 8h10 da manhã. Você sabe que você vai sair naquele horário, o carro automaticamente liga naquele horário e já vai climatizando o interior. Então se você chegar no carro, por exemplo, às 8h15, o carro já vai estar com o interior climatizado. Você consegue fazer esse agendamento de partida na Ford, mas agendamento de partida aqui no carro da Fiat não é possível. Outra coisa que a Ford tem também é um menu que você tem manutenção com histórico de serviços, as revisões, informação da garantia e até mesmo agendamento na concessionária. Você consegue fazer isso através do Ford Pass, mas na Fiat você não consegue. Entretanto, no aplicativo da Fiat você tem aquela função de luzes e buzina. Então, vamos supor que seu carro está num lugar bem distante, que a chave de telecomando não consegue controlar o carro. E você quer fazer um acionamento de luzes e buzina ou para afastar uma pessoa suspeita ou até mesmo para identificar o seu carro estacionado num lugar que você esqueceu. Pois bem, você tem essa função aqui na Fiat, não está disponível na Ford. Você também tem opções bem interessantes aqui na Fiat, como por exemplo, você pode criar alertas de velocidade, você pode programar diferentes velocidades assim. Eu quero que eu seja avisado quando o carro passar de 100 por hora, de 80 por hora, de 65 por hora. Isso é possível você fazer aqui. Então você controla se quem está usando o carro está usando no limite de velocidade que você estabeleceu. Você ainda pode, por exemplo, programar o horário que você quer que o carro esteja funcionando. Ou seja, eu quero que eu ser avisado se o carro funcionar antes das 8 da manhã e depois das 6 da tarde. Se alguém ligar o carro fora do horário programado, você recebe um aviso. Então você consegue controlar como o carro está sendo utilizado. E você também consegue desenhar um perímetro no mapa. Você abre o mapa, desenha um perímetro à mão e aí você sabe toda vez que o carro entra ou sai daquele perímetro. Uma função também bastante útil disponível aqui no carro da Fiat, que não está disponível no sistema da Ford. Você também tem aqui na Fiat o status de freio e airbags e, por fim, a recuperação veicular. Como eu já expliquei anteriormente, no carro da Ford, se você entrar na central multimídia e desligar as localizações, não tem mais como localizar o carro. Já no carro da Fiat é possível você ir lá na central multimídia e desligar a localização. Quem tem o aplicativo não vai mais conseguir localizar o carro, mas a central da Fiat consegue. Então se o seu carro for roubado, mesmo que o ladrão vá lá e desligue a localização, a central da Fiat consegue localizar o carro e fazer a recuperação do veículo. Moral da história, se a gente considerar todas essas funções, na minha opinião pessoal, o aplicativo da Fiat parece ser um pouco mais útil do que o aplicativo da Ford, ainda que na Ford existam funções que não existem aqui na Fiat. Preço de seguro também é bastante importante. E para isso, mais uma vez, contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para ter uma ideia de como é que fica o seguro das duas picapes. Sempre lembrando, né? O seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem e ele é sempre da pessoa que está contratando em relação ao carro. Portanto, se mudar o perfil do utilizador, o preço do seguro também muda. Então vamos lá. Começando aqui pela Fiat Toro, usando um perfil padrão para esse carro, a gente conseguiu a melhor condição num seguro de R$ 6.000 por ano com uma franquia de R$ 3.000. Não é um impeditivo. Na Ford Maverick, aí a situação já ficou um pouco mais complicada. Em primeiro lugar, foi extremamente complicado fazer o seguro da Maverick. Por quê? Porque esse carro ainda não está perfeitamente cadastrado aí na base das seguradoras. Ainda assim, a Multiclass conseguiu fazer uma simulação de seguro para a Ford Maverick em apenas uma companhia. E o que a gente conseguiu aqui? Preço do seguro, R$ 14.500. E o valor da franquia, reduzido em 50% como a da Fiat Toro, R$ 4.700. Então, nesse momento que a Ford Maverick ainda é lançamento,
a gente consegue ver uma grande vantagem na hora de fazer o seguro para a Fiat Toro. E já estamos aqui nos finalmentes, mas antes da gente dar a nossa conclusão e opinião, temos que falar os preços. Pois bem, a Ford Maverick na versão Lariat FX4 topo de linha tem um preço público sugerido aí de aproximadamente R$240 mil. Quando a gente vem aqui na Fiat Toro Ultra, esse preço pode variar um pouco aí pelo Brasil de acordo com a região, mas na média a gente pode dizer que essa picape aqui custa em torno de R$215 mil, ou seja, temos R$25 mil de diferença entre a picape da Ford e a picape da Fiat. Então vamos relembrar aqui um pouquinho onde a picape da Ford foi nitidamente superior à picape da Fiat. Eu vou começar pela questão do desempenho. A gente viu aí um excelente desempenho, tanto na aceleração de 0 a 100 quanto na retomada, ou seja, ela é efetivamente mais ágil, ainda que ela tenha um limitador eletrônico de velocidade máxima em 175 km por hora. Outro ponto também onde ela brilhou, e brilhou bastante, na questão de desenho interno, né? Eu nunca vi uma picape no mercado brasileiro, às vezes até outros carros, com tantos porta-objetos. Foi muito bem pensado o interior aqui da Maverick. Então tem porta-objeto para tudo que é tipo de gosto e utilização. Isso a Ford mandou e mandou muito bem. Também na questão do conforto. Ainda que no nosso teste de taxão a Maverick tenha sido um pouquinho mais dura que a picape da Fiat, no geral a suspensão da Maverick agrada mais, então ela é mais gostosa de se dirigir. Também a gente pode destacar a questão do espaço interno, principalmente no banco traseiro, né? Então o desenho do banco traseiro da Maverick acaba agradando mais, então se você for fazer uma longa viagem, quem vai no banco traseiro da Maverick vai terminar essa viagem mais descansado. E a Fiat Toro, onde ela ganhou de forma incontestável em relação à Ford Maverick? Eu já vou começar na utilização como uma picape propriamente dita. Afinal de contas, ela tem aqui uma capacidade no fora de estrada maior que a da Maverick e também uma capacidade de carga na caçamba maior. Então isso é inquestionável. Também temos a questão da tecnologia embarcada na Fiat Toro. O sistema de assistência à condução da Fiat Toro é efetivamente mais completo e mais amplo do que o que a gente vê na Ford Maverick. Não podemos esquecer a plataforma de conectividade, né? O Connect Me tem mais funções e aqui nós temos internet embarcada que você consegue distribuir para equipamentos que não está disponível na picape da Ford. E por fim, eu ainda vou destacar o fato dela ter um custo por quilômetro rodado menor do que a Maverick, afinal de contas ela é a diesel, e a rede de assistência técnica hoje, a rede da Fiat, é uma das maiores do Brasil. Então na hora de você fazer uma manutenção, indiscutivelmente vai ser muito mais fácil você encontrar suporte aqui para a Fiat Toro. E por fim, ela é mais barata que a Maverick. E no quesito revisões, como é que fica? Pois bem, a picape da Ford tem um plano de revisão que acontece de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano, o que ocorrer primeiro. E nesse ponto, olha só, a gente só tem o preço até a 5ª revisão. Normalmente a gente faz até a 6ª revisão, mas até a 5ª revisão nós temos um custo total na picape da Ford de R$ 5.840. Quando a gente compara com a Fiat Toro, a gente percebe que aí a picape da Fiat tem muito mais vantagem. Primeiro, porque a revisão aqui da versão Ultra, que é diesel, acontece de 20 em 20 mil quilômetros. Então, até 60 mil quilômetros, nós teríamos apenas 3 revisões. E o total dessas 3 revisões obrigatórias é de apenas 4.172, ou seja, você anda 10 mil quilômetros a mais e paga menos na revisão da Fiat Toro. E qual que é a conclusão final que a gente chega aqui? Pois bem, a gente tem que ver a aplicação de cada uma dessas picapes. Por quê? Imagine aquele cliente que quer uma picape, mas ele não abre mão de conforto interno, versatilidade, vai ter uma aplicação bastante familiar da picape e, acima de tudo, tem um uso mais urbano ou de rodovia. Provavelmente ele vai gostar mais da Ford Maverick, que, como a gente viu, oferece recursos mais interessantes até mesmo na questão de desempenho. Por outro lado, tem aquele público que vai fazer uma utilização mais de picape, ainda que não seja aquela picape raiz
com a construção cabine sobre chassi para situações mais extremas, mas tem aquele público que tem sítio, que tem casa de praia, que às vezes vai para uma fazenda, vai precisar transportar mais carga, vai enfrentar terreno mais difícil. Outra coisa, justamente por ir para lugares mais afastados, vai precisar de um suporte mais presente, e aí ele vai acabar encontrando na Fiat Toro uma picape mais ideal para esse tipo de aplicação. Então, ainda que elas estejam dentro do mesmo target de público, no que diz respeito a mercado e posicionamento de preço, a gente vê nos finalmente uma aplicação diferente. E aí depende muito do desejo do consumidor para escolher a picape certa para sua garagem. Pessoal, e aí, gostou desse vídeo? Então, por favor, deixa o seu like, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal, comparativos super completos assim, vocês já sabem. Só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.